31, nós estamos no ápice da vida egocêntrica. Olha lá. Jó está se auto-justificando diante de Deus, ele está tendo autopiedade e ele está se auto-glorificando. Autojustificação, autopiedade e autoglorificação. Olha o ápice do ego aí. E olha como isso nos afeta. Então, quando ele já não tem mais o que falar, o livro desfim as palavras de Jó. Então, no capítulo 32, Eliú representa o Espírito Santo. Ele começa a falar com Jó. E aí Jó não fala mais nada. Ele está ouvindo. E Eliú está falando. Eliú está apresentando coisas do ponto de vista de Deus. Mas ainda não basta. Eliú fala do capítulo 32 ao capítulo 37. 6 capítulos. Mas quando chega no capítulo 38, é dito: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E o Senhor então faz algumas perguntas. Redemoinho. Deus adora isso. Ele coloca a gente num redemoinho, ou seja, problemas para circunstâncias, para que a gente de glória em glória, superando essas circunstâncias, e tem circunstâncias bastante difíceis, né, a gente possa evoluir espiritualmente. Se nós procurarmos a solução dessas circunstâncias no Espírito Santo, e não em outras pessoas, em outras coisas, mas em Deus. E aí nós temos uma evolução na vida espiritual. A partir do novo nascimento, o processo é assim, é ascensional, até a volta de Cristo. E vai mostrar a finitude dele, o tamaninho dele, para compreender os caminhos de Deus. Não é? O Senhor faz cada pergunta, irmão. Realmente não é como o nosso Enem de hoje em dia, não. Jó tirou 0 na prova. Porque o Senhor perguntou: Jó, o caminho do vento, você conhece? Você sabe como as cabras monteses dão crias? E Jó não consegue responder nenhuma pergunta. E o caminho do relâmpago, Jó? E você estava comigo quando eu criei? Hipopótamo, crocodilo, o que você sabe sobre eles? Não é? Então, o ignorante, Jó, ele diz assim: Esse ignorante Jó somos todos nós. Eu digo que eu sou trapo de imundície. Somos trapo de imundície, que é com relação à vida espiritual, não olhando no plano horizontal. Nós, filhos de Deus, e nós que ainda não somos, temos que sair do plano horizontal e entrar no plano vertical, que é o plano da verdade, que é o plano do caminho, da verdade e da vida eterna com Cristo. uma vez falei eu, e não replicarei. Ponho a mão na minha boca. E aí você se lembra? O Senhor compara Jó a 2 animais: o hipopótamo e o crocodilo. Na verdade, são muito mais do que isso. Né? São figuras de animais, na verdade, pré-históricos. Né? Mas vamos usar essa linguagem aí. O Behemoth e o Leviatã. E esse hipopótamo, ele se parece com Jó, porque ele tem pernas como colunas. Quem consegue dar uma rasteira no hipopótamo? Ninguém conseguia derrubar Jó com sua justiça. Eu sou. Né? É dito que quando Jó saía nas praças, os... Tem pessoas que têm a língua afiada. Ou seja, cada coisa que você fala, ela é capaz de responder rapidamente e de uma forma ácida, contrariar. Se você fala A, ela rapidamente tem o B, contrário ao A. E ela não percebe a soberba dela. Ela perdeu noção de quanto é soberba, de quanto que é egoísta, de quanto é dissimulada. A pessoa começa a mentir e não consegue ver a própria mentira. Senhores, infelizmente, eu tenho esse exemplo de pessoas com que eu convivo. E não é uma só. Isso é muito triste. Mas por que que isso nos acontece? Porque eu já fui enganado por essas pessoas. E por que que agora não sou? Ou pode ser que eu seja também agora. É porque houve um amadurecimento espiritual.
Eu me enchi mais do Espírito Santo. Eu melhorei o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então eu sou mais maduro espiritualmente. E a Bíblia diz que um filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido. Não é discernido por aquele que é o ímpio ou o religioso, que não vai entender a vida espiritual, pois não tem ou não tem maturidade espiritual ou nem nasceu de novo para ter alguma maturidade espiritual. Qual que é o nosso objetivo aqui? É acusar, falar coisa ruim? Não! É falar a verdade, advertir para que venham para a academia treinar a vida espiritual. No nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano Tudo Junto, tem mais de 7.000, capaz de estar batendo já nos 8.000 vídeos, para vocês poderem estudar e ver os comentários, os estudos que nós realizamos e toda a referência do que falamos, com esses preletores maravilhosos que vemos acompanhando há cerca de 20 anos. Príncipes, põem a mão nas suas bocas. Os nobres põem as mãos nas suas bocas. Os príncipes se retiraram. Isso quando Jó falava. Então, ele compara Jó ao hipopótamo, que tem as suas bases, as suas pernas como colunas de bronze. Depois compara Jó com o crocodilo, ou Leviatã. Ali parece mais um dragão, aquela figura que é descrita ali, né? E é muito, muito lindo. Nós estudamos juntos. Ele vai falar da carcaça do crocodilo e diz assim, ele tem escamas, dupla carcaça, dobradas. E ninguém pode colocar o anzol no seu nariz. Porque ele é uma fera, não é? Então ele está comparando Jó com isso. Ele diz, ninguém pode te capturar, porque você é o justo, você é o íntegro, você é o reto, não é? Mas então o Senhor, através do que ele fez na vida de Jó, ele Então, meteu... Jó se achava, né? No termo que eu uso, pelo menos, a pessoa se acha. E Jó se achava. Ele era justo, ele era íntegro, era trabalhador, enfim, essas coisas. Mas ele se achava. Ele achava também que ele estava bem com Deus. E não é bem assim. E por isso que ele perdeu tudo. Ele tinha cerca de 10 filhos, netos. Morreu todo mundo, ele perdeu tudo. E ainda ficou com doenças no corpo. Aí depois, a hora que ele reverteu isso, que ele conheceu Deus, né, e é isso que ele está contando, ele ganha tudo em dobro do que ele tinha. E é uma história muito maravilhosa, porque vale para qualquer um de nós. Cada um queria se ver em cada uma dessas histórias que estão na Bíblia. Sol no nariz de Jó, no Leviatã. E assim ele quer fazer conosco. Carcaça dobrada ali significa, Jó, você tem uma couraça que nada pode penetrar. Só Deus. Inquebrantável. Será que nós também não somos assim? Somos. Senhor, usa situação, situação, situação e situação. Nós, como uma vara verde, nós até envergamos, mas não quebramos. Não é? Se quebrasse Mas era tudo, melhor. meus amados irmãos, que é colocado nas mãos do Senhor, ele quebra. Porque se ele não quebrar, não pode ser alimento para outros. Então, ao final, você sabe o que ele diz, não é? Que coisa mais linda no capítulo 42. Eu te conhecia. Sim, eu te conhecia, mas só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo. Agora sim, irmão. Agora não é eu sou justo, eu sou reto, eu sou íntegro. Mas eu me arrependo no pó e na cinza. Não é maravilhoso? E ele diz assim, eu me abomino. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A palavra abominação, como é usada na Bíblia, sempre, viu? Não há exceção. Ela sempre está ligada à adoração de ídolos. Inclusive, há um verso que diz, os ídolos são abominação. Né? Então, esse termo abominação se refere à idolatria. Então, o que Jó, na verdade, está dizendo é, eu era um idólatra. Meu Deus, na verdade, era eu mesmo. Ele vivia olhando para dentro de si o quanto ele era bom, o quanto ele era justo, o quanto ele era íntegro, o quanto ele era reto, e ele merecia que Deus o tratasse assim. E não como um qualquer. Que ele não era um qualquer. Era assim que ele pensava. Então, quando ele compreende isso, se abomina no pó e na cinza, o Senhor pede que ele ore pelos seus amigos.
Porque se Jó falou bobagem, seus amigos pioraram mais a situação. Né? 3 amigos falando asneiras. Então o Senhor diz assim: ore por eles. Então Jó orava pelos seus amigos, e enquanto Jó orava por eles, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Na verdade, o termo diz: mudou o cativeiro de Jó. Jó era cativo de si mesmo, mas agora ele é cativo do Senhor, de quem o Senhor é. Então, meus irmãos, quietude nos faz ouvir a Deus. Por que Jó não conseguia ouvir a Deus? Porque a sua alma se desesperou em inquietude. Não havia silêncio do coração.